Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para fazermos o nosso estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E hoje nós vamos começar o capítulo 28, né? Então vamos todos pedir a Jesus que abra as nossas mentes para o entendimento das palavras do Evangelho e, como sempre eu peço, que nós consigamos, através desse entendimento, transformar essas palavras, essas lições, em ações nas nossas vidas, porque esse é o único caminho de evolução que nós podemos desejar. Que assim seja. Lembramos também aqueles nossos amigos, que já devem ter lido, hoje o item 1, preâmbulo do capítulo 28. Aqueles que não leram ainda podem fazer uma pausa aqui no nosso videozinho, ler e depois voltar. E também lembrando aqueles nossos amigos que gostam de ter a água fluidificada em casa para a harmonização do corpo, físico, com os fluidos espirituais, que coloquem um copo, uma jarra, uma garrafa aqui do lado, que na hora da vibração nós vamos ter essa água fluidificada pelos nossos guias espirituais, pelos nossos trabalhadores espirituais do nosso centro, tá bem? Bom, hoje nós vamos começar a falar do capítulo 28. Tem muita gente que chega no capítulo 27 e volta para o começo e começa a ler de novo, não lê o capítulo 28. Nós aqui faremos o capítulo 28 inteiro, o estudo do capítulo 28 inteiro, que ele é muito importante, E ele vai falar, aqui ele fala de uma coletânea de preces espíritas. Mas eu acho que é muito importante, antes de começar aqui ler propriamente o preâmbulo, que é o que nós vamos estudar hoje, é a gente falar do que é a prece. E lembrar de algumas coisas que são muito importantes, que a gente sempre fala, vamos vibrar. Vamos vibrar é o quê? Vamos emitir vibrações positivas. Muitas vezes a gente entende isso de uma forma assim muito abstrata, E como eu sou professor, e eu estou acostumado a dar aula, eu queria mostrar para vocês hoje 2 trechinhos de aulas, que vêm da física, mas que vão ilustrar muito bem para a gente o que é essa história de vibrar. Vibrar, é emitir ondas, e nós temos que ter consciência de que todos nós somos antenas energizadas que emitem ondas, emitem vibrações positivas ou negativas. Então, o primeiro trechinho que eu quero mostrar para vocês está aqui, olha. Tenham um pouquinho de paciência, mas nós vamos ver isso aqui. Eu acho que vai ilustrar muito o que nós precisamos entender hoje. Imagine que você tem uma fonte de onda. Pode ser um pequeno oscilador criando uma onda em uma corda, ou uma pequena raquete que vai para cima e para baixo criando uma onda na água, ou um alto-falante emitindo ondas sonoras. Não importa, vamos entender que é uma fonte de onda criando uma onda harmônica, simples, perfeita, bonitinha. Agora vamos supor que você tem uma segunda fonte de onda. Se pegamos essa segunda fonte de onda e colocamos em sobreposição perfeita a primeira, vamos ter uma interferência de ondas. Isso acontece porque a interferência de ondas aparece quando há sobreposição de ondas. E se quisermos saber o que resulta disso, nós devemos adicionar a contribuição de cada onda. Vamos tentar representar aqui, supondo que a posição de equilíbrio esteja exatamente aqui. Essa linha indica onde cada onda é 0. Bem aqui no comecinho, a onda 1 tem contribuição de 1 unidade, a onda 2 também. Então, 1 unidade mais 1 unidade, vamos ter 2 unidades. Aqui 0 mais 0 resulta em 0, menos 1 mais menos 1 resulta menos 2, e vamos continuando assim, podemos ver o que temos aqui. Vamos ter uma onda cossenoide aqui com uma amplitude bem maior, e podemos dizer que esta interferência entre as ondas foi construtiva, porque as duas ondas se combinaram de maneira a formar uma nova onda, 2 vezes maior do que originalmente em cada fonte de onda. E como neste caso as duas ondas se combinaram perfeitamente, podemos também chamar esta interferência de totalmente ou perfeitamente construtiva. Podem existir situações em que a interferência não é totalmente construtiva, mas ainda assim é construtiva, nos dá uma onda nova com amplitude maior do que tínhamos antes. Muito bem, aqui fica simples de ver quando fizemos a sobreposição de uma onda perfeitamente igual a outra onda, obtendo uma nova onda numa interferência totalmente construtiva. Mas vamos analisar o que aconteceria se a segunda fonte de ondas fosse como esta. Observe que ela é chamada de deslocada em π.
Porque, ao invés de iniciar do valor máximo, ela inicia no mínimo. E comparando-a com a fonte 1, ela está emitindo uma onda deslocada em π radianos em relação à fonte 1. Então a fonte 2 emite uma onda que está meio ciclo adiantada ou atrasada em relação à fonte 1. Meio ciclo é π porque um ciclo inteiro é 2π. É por isso que, usualmente, as pessoas chamam fontes como essa que eu indiquei como fonte 2, como deslocada em π. De qualquer forma, ela está fora de fase em relação à fonte 1. E fora de fase em exatamente meio ciclo. O que vai acontecer então se fizermos a sobreposição destas duas ondas? Somando as contribuições de cada onda, temos aqui 1 mais menos 1 dá 0. 0 mais 0 dá 0. De novo, 1 com menos 1, 0. 0, 0, 0. Meio com menos meio, 0. Não importa. A adição dessas duas ondas vai ser 0. E quando isso acontece, estamos tratando de uma interferência destrutiva. Porque essa... Então vejam, meus amigos, não é muito difícil para nós entendermos agora, né, que nós todos somos antenas que emitimos ondas e essas ondas podem ter interferências, né? Uma onda interfere na onda da outra pessoa e essas interferências podem ser construtivas ou destrutivas. Então, o que acontece quando nós todos estamos reunidos e orando e pensando positivamente? Nós todos estamos emanando ondas do mesmo tipo, né? E criamos uma interferência construtiva e essa onda aumenta, como nós vimos ali no vídeo, né? E não é à toa, né, que nós temos o relato, por exemplo, né, de Joana de Ângeles dizendo que quando se olha a Terra de longe, né, as casas onde está acontecendo o Evangelho no Lar, por exemplo, atuam como faróis, né? Eles enxergam, né, pontos de luz muito grande. Por quê? Porque existe a interferência construtiva dessas ondas de bons pensamentos. E o contrário também é verdadeiro, né? Existem as interferências destrutivas, como nós vimos. Então, quando nós estamos tentando emanar uma energia positiva na presença de alguém que é muito negativo, essa pessoa pode emanar uma onda que vai interferir com a nossa de forma destrutiva. Então, nesse momento, nós precisamos de mais força na nossa oração, digamos assim, na nossa emissão de onda, para vencer a interferência destrutiva daquela onda que está tentando interferir com a nossa, né? Então, é por isso que a gente vê em livros espíritas relatos, né, de que espíritos que vão para as regiões de trevas da Terra, regiões de influência muito negativa, espíritos que precisam ter um equilíbrio, né, uma elevação muito grande para que eles possam vencer essas vibrações negativas naturais dessas regiões. Então é disso que está se falando, de interferências construtivas e interferências destrutivas. E uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês nesse momento é de que forma nós podemos, né, interagir uns com os outros nessas nossas vibrações. Então tem um experimento muito bacana que eu vou mostrar aqui para vocês. E como ele não tem relato, eu vou falando um pouquinho a respeito dele, mas a imagem diz tudo ali, tá? Então, vamos lá. É esse experimento aqui. São vários metrônomos, né? Que é aquele instrumentozinho que o pessoal que estuda música conhece, né? Que ele marca o ritmo da música, né? Ele marca o compasso e eles são colocados inicialmente para vibrar, né, para trabalhar, totalmente desconectados um do outro e cada um vibra no seu tempo, né? E aí, quando eles são conectados através, né, ali no experimento, de uma tabuinha e são suspensos em duas latinhas em que o movimento de um pode influenciar no movimento de outro, ou seja, a energia, a vibração de um consegue influenciar na vibração de outro, a natureza provê que, naturalmente, é uma das leis da natureza, eles entram em fase naturalmente. Então nós vamos ver isso aqui de uma forma muito fácil de entender. Vamos lá. Então vejam que enquanto eles estão sobre a mesa, né, eles estão vibrando cada um
no seu ritmo. Aí de repente, olha, eles são todos colocados sobre essas duas latinhas. Vejam o que acontece. Vejam como é interessante, né? A própria natureza provê, através de uma de suas leis, né, que quando conectados através de alguma coisa que permita, algum meio que permita, né, a influência de um pêndulo no outro, eles todos, mesmo que vibrando em fases diferentes, entram em fase harmônica espontaneamente. Bom, nós todos sabemos que estamos todos imersos no fluido universal, né? Então, aqui tudo bem, nós temos vários experimentos que tem o som como meio de transmissão, né? Tem o ar que é transmitido através o som que é transmitido através do ar, ou dos líquidos, ou dos sólidos, mas alguém pode pensar assim, mas e de um planeta para outro, né, onde tem o vácuo? Nós todos estamos imersos no fluido universal, né, que ainda a física muito rudimentarmente consegue explicar o que seja, né? Mas este fluido universal, ele age como aquela madeirinha lá, né? Que nos conecta a todos. Então é possível que nós todos entremos em fase no momento de oração e vibremos harmonicamente, né? De forma a criar uma interferência construtiva, amplificando o poder da nossa oração. Então vejam como é interessante a gente poder, através de coisas materiais da física que nós já somos capazes de entender, né, explicar o poder da oração. Porque tem muita gente que pensa, né, não, a oração é uma bobagem, né? Existem já experimentos, né, que relatam de cientistas atuais e respeitados, né, relatam, né, a influência da oração na cura de um doente, por exemplo. Então, foram feitos lá experimentos, várias pessoas doentes, para algumas não se fez nenhuma influência, para outras, né, pediram que a família orasse intensamente pela recuperação daquelas pessoas. E há evidências estatísticas de que aquelas pessoas cujas famílias estavam orando melhoraram mais rapidamente do que as pessoas que não estavam recebendo oração nenhuma. Então, há evidências científicas do poder e da eficácia da oração, certo? Muito bem, então vamos pensar que somos todos antenas e que emitimos energias o tempo todo. E isso traz para a gente uma responsabilidade, né? Temos que emitir energias positivas, de bons pensamentos, o maior tempo possível, porque nós estamos influenciando uns aos outros. Quando a gente pensa mal de uma pessoa, é muito provável que aquela pessoa sinta de alguma forma, né, às vezes até de forma inconsciente, esse mau pensamento que nós emitimos. E somos todos responsáveis por tudo aquilo que emitimos, né? Então isso é muito importante. Agora vamos rapidamente aqui, né, passar a leitura do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala aqui, né, só vou aqui falar uns pedacinhos que estão grifados, porque todos nós já lemos, né? Então, o que a gente vê em resumo nesse preâmbulo, né, nesse prefácio aqui, que ele está introduzindo as preces, né? Está dizendo assim, que um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras estranhas ao coração. Então, ele está dizendo o quê? Que não precisa ficar o dia inteiro lá, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, falando decorado,
né? Um bom pensamento, muitas vezes, é muito mais valioso do que ficar falando, né? Nós já vamos falar das orações decoradas, mas o que já fica claro aqui do ensinamento dos Espíritos para nós é que o pensamento é que vale, e não as numerosas palavras, né? Eu me lembro que a minha avó tinha o costume de rezar lá, né? Ela fez uma promessa, uma época da vida, que ela ia rezar para o resto da vida 3 terços todos os dias. E eu me lembro de vê-la, né, sentada lá na cadeirinha de balanço dela, e ela rezava os 3 terços. E ela tentava fazer isso da forma mais rápida possível, que era para se ver livre logo dos 3 terços. Bom, claro que tinha lá, né, o lado bom, porque naquele momento ela pedia, né, pelos filhos, pelos netos, coisas boas, etc. e tal. Mas, vejam, ela queria falar, hoje eu já estou livre da minha reza, hoje eu já estou livre dos meus terços. Não é, a oração não é uma coisa que a gente tenha que querer se livrar dela, né? A oração tem que ser uma coisa boa, espontânea, que vem do nosso coração. Então, importa mais a gente fazer, por exemplo, 15 segundos de bons pensamentos e emanar esses bons pensamentos para aquilo que a gente está desejando de bom para alguém, do que ficar 1h30 lá rezando 50 Pai Nosso, 30 Ave Maria, não sei quantas Salve Rainha, em prol de alguma coisa, mas quando a gente entra nessa coisa mecânico, muitas vezes, né? Quantas vezes a gente já não teve a experiência de estar lendo um livro e tá lendo lá, de repente passa 2, 3 páginas e a gente não lembra nada do que leu, né? Porque o nosso pensamento foi para outro lugar. Quando a gente entra nessa coisa mecânica do Pai Nosso que está no céu santificado, Ave Maria cheia de graça, muitas vezes o nosso cérebro ele foca em outras coisas e continua aquela coisa automática acontecendo. Essa oração é que não serve para nada, né? Então, os Espíritos aqui não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces, né? Quando as dão é para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Então, não tem fórmula. Quando os Espíritos dão fórmula, porque agora a gente vai ver uma coletânea de preces, né? É só para chamar a atenção sobre certas coisas, é para ajudar, né? E vem escrito aqui, olha, também com o objetivo de ajudar as pessoas que têm dificuldade para expressar suas ideias. Porque existem as que não creem ter realmente orado se os seus pensamentos não foram formulados. Então, um sentimento, muitas vezes, já é uma oração. Só que muitas vezes a gente não sente que orou se a gente só sentiu assim uma emanação de amor por alguém. A gente tem que pensar, a gente tem que formular os pensamentos para sentir que orou. Então, nesse sentido, né, as orações que estão aqui na coletânea, ela serve para isso. Mas olha, vejam só, o objetivo da prece é elevar a nossa alma a Deus. Então, o que nós temos que fazer? Sempre nos concentrarmos para que a gente consiga estabelecer uma conexão com Deus e, através dessa conexão, expressar os nossos desejos de o bem para alguém, para nós mesmos, para a humanidade de forma geral, ou direcionar para uma determinada circunstância, e através dessa conexão a gente mover energias que a gente já viu que podem interagir construtivamente, de forma positiva, e aumentar a intensidade dos fenômenos que decorrem dessa nossa oração, certo? Bom, depois vem aqui, olha, o Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando são ditadas pelo coração. Então, não tem essa de, se eu, por exemplo, né, eu vou num culto evangélico, eu não vou abrir minha boca aqui, eu não vou acompanhar oração nenhuma, porque eu sou espírita, eu sou contra essas orações. É besteira, né? A gente está se colocando aqui, né? O próprio Evangelho aqui diz logo em seguida, né? Todo aquele, tem um pedacinho aqui, olha. Todo aquele que lançasse anátema contra as preces que não estão no seu formulário, provaria que desconhece a grandeza de Deus. Então nós temos que pensar, né, que o nosso Deus é o mesmo Deus dos evangélicos, o mesmo Deus dos católicos, o mesmo Deus dos budistas e dos todas as religiões, né? Então,
Os homens se separaram muito, né? Por questões que a gente não precisa levantar aqui, mas até por questões históricas que o próprio Espiritismo explica, mas o Deus é o mesmo. Então não tem essa de que a oração do muçulmano não serve para mim. Não, se ela é proferida com o coração e é cheia de bons sentimentos, ela serve sim. Né? E aí depois vem aqui, olha, uma condição essencial da prece é ser inteligível, ou seja, a gente tem que entender o que está rezando, a fim de que se possa falar ao nosso espírito. Então teve um tempo, né, que as missas, por exemplo, na Igreja Católica eram rezadas em latim, todo mundo sabia as orações lá, né, Pater Noster, não sei latim, mas eu tenho certeza que muita gente que está aqui assistindo ainda se lembra de algumas orações em latim, mas não sabia exatamente o que significava e ficava naquela repetição, né? Não faz sentido nenhum. Então a condição essencial da prece é ser inteligível a fim de que possa falar ao nosso espírito. Por quê? Porque nós somos, né? Nós precisamos que a oração faça sentido, porque a nossa antena, a nossa usina de energia, né, que está conectada à nossa antena de emissão de energias, de ondas, ela é movida a sentimentos, né? Ela não é movida a palavras, ela é movida a sentimentos. Então a oração tem que ser entendida para que provoque sentimentos, para que esses sentimentos movam a nossa usina de energia e, através da nossa antena, emanem as nossas vibrações, né? A lógica é essa. E, muito bem, finalmente aqui chegamos aqui nas partes finais, né? A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa. Então, nós não precisamos de uma oração que tenha 5 páginas para dedicar alguma coisa a alguém ou alguma situação, né? A oração tem que ser clara, simples e concisa, ou seja, pequena, resumida, né? Não precisa ter muitas palavras. E está escrito ali, olha, cada palavra deve ter a sua importância, deve fazer refletir em nós um sentimento, né? De outro modo, ela não é senão ruído. Então, muitas vezes, né, quando a gente se concentra por 10 segundos e pensamos assim, né? Ai, meu Senhor, ajudai essa pessoa a superar essa situação. E transmite uma sensação positiva para aquela pessoa, nós estamos fazendo uma oração muito mais poderosa do que ficar lá horas e horas e horas, né, todo mundo reunido falando aquele blá blá blá, digamos assim, que não faz sentido. Tá bem? Bom, agora nós vamos continuar aqui com o estudo. Vai vir a oração dominical, que é o Pai Nosso. Nós vamos estudar um pedacinho de cada vez do Pai Nosso, que é muito importante porque é a oração mais completa que existe. Mas isso vai ficar para os nossos próximos encontros. Então vamos, nesse momento, concentrar as nossas usinas de energia em pensamentos de amor para que nós possamos produzir ondas amorosas e vamos conduzir essas ondas amorosas àquelas pessoas que estão precisando neste momento. Cada um pode intencionar essas ondas àquelas pessoas que sabem que estejam precisando, mas nós também podemos orar e vibrar positivamente pela evolução do nosso mundo de forma geral, porque nós todos estamos submetidos à lei da evolução, entretanto também estamos submetidos, à lei do livre arbítrio. Então, são 2 leis que regem, né, a nossa existência. São as nossas escolhas, mas o rumo certo à evolução. Nós podemos
através de escolhas erradas, demorar mais tempo para atingir a evolução. Mas todos nós evoluiremos. Então vamos pedir a Deus que nos ilumine para que as nossas escolhas sejam as mais eficazes possíveis, no sentido de que nós cheguemos à perfeição de forma mais rápida e contribuindo assim para a evolução como um todo do nosso planeta. Que assim seja. Muito bem, meus amigos, até a próxima. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.